Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui como que vai vir a seleção brasileira para enfrentar a seleção da Espanha. O jogo vai ser nesta terça-feira, 5h30 da tarde. Você que está acompanhando esse vídeo nessa manhã de terça-feira, vai acompanhar aqui a provável escalação da seleção brasileira. Acredito não vai ter modificações, galera. A seleção brasileira que jogou bem, né, o jogo contra a Inglaterra, então o Dorival não deve fazer muitas modificações na escalação da seleção brasileira. É óbvio que ele deve dar alguma oportunidade a alguns outros jogadores, dar alguma rodagem, né, porque não faz muito sentido você convocar essa quantidade de jogadores e alguns deles não conseguir nem entrar, né? Seria mais interessante ele poder rodar um pouco esse time, né? Para ele poder também observar um pouco como que vem cada jogador. E vamos acompanhar aqui a imprensa falando sobre a escalação da seleção brasileira e a seleção também da Espanha. O link vai estar na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Com Nai Simon, Carvajal, Lenormand, Laporte, Grimaldo, Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal e o Morata, do técnico Luiz de la Fuente. Já o Brasil deve entrar com Bento, Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo, Wendel, Bruno Guimarães, Paquetá, João Gomes, Rafinha, Vini Júnior e o Rodrigo. Deve ser assim, então, que o Dorival Júnior vai escalar a equipe. Zupa, o Brasil ele entra diferente depois de enfrentar a Inglaterra, depois da partida boa, inclusive, que foi, que inclusive fiquei, até me surpreendeu, mas entra grande para enfrentar a Espanha? Foi um jogo legal sábado, né? Foi um jogo bem legal de acompanhar, uma atuação muito digna, honrou muito a seleção brasileira. Claro que entendendo que era só um amistoso, a gente sabe disso, mas foi muito bacana a maneira que o Brasil se comportou. Entra diferente, o Brasil entra mais, assim, de largado, o Brasil entra mais leve contra a Espanha. Porque contra a Inglaterra, tinham duas questões aí. Primeiro, era a estreia do Dorival Júnior. Segundo, havia um temor muito grande e a gente aqui todo final de semana, na Espanha também, mas a gente está com a Premier League na nossa fuça todo final de semana e é o grande campeonato do futebol mundial. São os grandes times do futebol mundial. Então, havia um temor muito grande. O que não significa que seja uma grande seleção do futebol mundial. E de fato não é, apesar da bolha. Mas sobre isso eu falo depois. Mas o fato de o Brasil enfrentar o produto do futebol inglês, na estreia do Dorival, no momento frágil que a seleção brasileira vive, assustava muita gente. E o Brasil foi, nesse quesito, espetacular contra a Inglaterra. Poderia ter empatado o jogo, ok, mas venceu e não foi injusto, não. Contra a Espanha, entra mais leve porque tirou esse peso, porque a Espanha, no papel, não tem um time tão forte, também como a Inglaterra. Individualmente, a Inglaterra tem até mais valores do que essa prévia que a gente viu da Espanha, então se espera um Brasil um pouco mais leve. Mas aí mora o risco também. O Brasil não pode baixar em nenhum grau o seu nível de concentração. O Brasil jogou num nível de concentração muito alto contra a Inglaterra. Linha defensiva muito forte, meio campo muito forte. O ataque, o Vinícius e o Rodrigo, no momento de definição, um degrau abaixo do que estão acostumados. O Endrick entrou muito bem para definir. Mas o nível de concentração foi muito alto, de compactação, de pegada sem bola. E isso tem que ser mantido contra a Espanha. Né? Não acho que acontecerá, mas não pode se cair no conforto de ufa, já estreamos muito bem, agora vai ser um pouco mais tranquilo. Tende a ser um outro jogo muito bom da seleção brasileira. E assim, se pegar o pré-Brasil-Inglaterra e o pré-Brasil e Espanha, eu confio mais numa vitória contra a Espanha do que eu confiava contra a Inglaterra antes do jogo do último sábado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Danilo, estava até olhando aqui em que muito parte, legal. Porque é muito legal também. Muito eu acho legal. que depois que a gente vê a seleção brasileira, a gente olha para o que falou o Danilo naquela pré-eleição e pensa, será que isso aqui entrou mesmo na cabeça? Porque parece que entrou, André. Provavelmente entrou. Ele é um dos caras que puxam essa fila, né? Ele tem experiência, ele conhece muito bem, aliás, muitos outros jogadores da atual seleção, essa que está aí convocada pelo Dorival, tem clara noção do que é dito e do que é escrito a respeito das várias seleções brasileiras que nós temos tido, né, desde a última Copa do Mundo. Então os jogadores eles estão bem informados e eles têm também, é claro, aquilo que é a conversa de vestiário entre os seus companheiros. Aí, quanto melhor o time de cada um, melhor é a amostra das opiniões, né? Porque quando você está na elite da elite, você tem verdadeiras seleções internacionais convivendo ali no dia a dia. E as pessoas ali falam muito, ou praticamente só falam, sobre futebol. Agora, a minha impressão é que existe em relação à seleção inglesa uma confusão inversa à que existe em relação à seleção francesa. Deixa eu me explicar. A indústria do futebol inglês é disparada a melhor do mundo.
Não existe comparação. O produto do futebol inglês, ele não tem concorrência. A luta de La Liga é chegar próximo, é diminuir a distância. E ano após ano a distância aumenta. Aumenta do ponto de vista estético, aumenta do ponto de vista do ambiente dos jogos, aumenta do ponto de vista dos treinadores e jogadores que optam por estar nesse fantástico mundo do futebol inglês. Isso não significa que a seleção inglesa de futebol tenha o mesmo cartaz. E o que está acontecendo lá, porque a derrota por um time B, eu chamaria de time B- da seleção brasileira, por causa dos desfalques. Sim. Ah, mas há desfalques também na seleção inglesa e custam mais. Verdade, custam mais. O universo é incomparável de escolha. Mas há uma... Pedem a cabeça do Gareth Southgate de uma forma, assim, sanguinária, como se ele fosse o culpado por uma má noite dos ingleses em Wembley contra o Brasil, gente. Contra o Brasil, contra os jogadores brasileiros, alguns dos melhores, que estão lá, que as pessoas conhecem. Como time, eles não têm representatividade, afinal de contas era uma estreia. Ninguém poderia imaginar o que ia acontecer. Mas fica essa coisa de... As pessoas têm dificuldade para entender que esse status atual da seleção inglesa ele é resultado de longos anos de um bom trabalho dessa comissão técnica, essa aí que as pessoas lá estão pedindo a cabeça, que fazem com que a seleção inglesa tenha ou gere uma expectativa que ela, durante assim, décadas, não teve. E alguns bons resultados. Nada mais do que isso. Para se candidatar a golear a seleção brasileira a qualquer dia, a qualquer momento, em qualquer estádio, é preciso muito mais. E quando você fica com esse peito cheio assim, é natural que você se frustre tanto quando no segundo tempo, numa escapada, um gol que é compatível com o que acontecia no jogo até então, sim, a seleção brasileira vence justamente. Os ingleses em Wembley. É uma vitória simbólica, ainda mais quando se pensa na estreia de um técnico e de um grupo que teve pouco tempo para trabalhar, com tantos desfalques, mas o que eu mais gostei, a interação, a conexão, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Por quê? Porque se clama há muito tempo para que o meio de campo da seleção brasileira seja um meio de campo dominante, criador, criativo, eficiente, rápido, moderno, como é o futebol de hoje. E o que esses dois fizeram a partir do momento em que a seleção brasileira ficou um pouco mais cômoda depois de um início difícil em Wembley, foi uma coisa muito interessante. Mas em termos de movimentação, em termos de entrosamento um com o outro e em termos de jogar esse futebol para frente, moderno, rápido, a seleção brasileira deixou uma impressão muito boa. Tomara que isso continue amanhã em Madrid contra a Espanha. E o Dorival Júnior falando do Endrick, e aí ele fala, calma, né, ainda vai ter tempo, me lembrou o Abel. Falando, deixa o menino ir para Disney, deixa ele descansar, depois ele volta para o time titular, mas agora não, quando estavam clamando pelo Endrick para ir para o Mundial. Mas ele fala praticamente que ele não vai ser titular, Zupa. Talvez eu pensasse em colocá-lo como titular, abrir o Rodrigo pela direita, deixar o Rafinha do banco, mas eu entendo... O Endrick? Sim. Mas até porque seria muito curioso o ataque do Real Madrid jogar pela seleção brasileira, o próximo ataque, é que tem um Mbappé para chegar, mas Vinícius, Endrick e Rodrigo jogar no Bernabéu pelo Brasil contra a Espanha ia ser curioso. Mas eu entendo o olhar do Dorival de cuidado, né, com o Endrick, e ele merece cuidado. E a ideia do Dorival, e ele deixou essa possibilidade no ar, de manutenção de time, porque as duas possibilidades que ele tem em mãos, elas são compreensíveis, né? Dar outras oportunidades, observar mais, né? Conhecer mais do grupo que ele acabou de convocar dentro dessa ideia que ele quer colocar na seleção brasileira, e também dar sequência para aquilo que deu certo, né? Já que ele tem pouco tempo para formar um time, pensando em Copa América, em eliminatórias no segundo semestre, faz sentido ele querer repetição. Então as duas coisas, elas são compreensíveis. Desconfio que ele vai repetir o time para o jogo de amanhã. Vamos ver. E depois o Endrick entra ali no segundo tempo, vamos ver a estrela do Endrick. Mas lá na Inglaterra, a imprensa inglesa tem comparado muito o Endrick ao Romário. Inclusive o próprio Romário falou sobre isso hoje. Vamos ver. É um bom atacante, com certeza é um atacante que a gente pode esperar muito dele no futuro. Está muito cedo para a gente fazer comparações, principalmente com o Romário. Para chegar ao Romário tem que correr atrás ainda, mas enfim, eu tenho bastante esperança de que o Endrick pode ser o titular ou um dos dois titulares, que acredito também no Vitor Roque, aquele que
era do Atlético Paranaense, está no Barcelona. São dois jovens jogadores, atacantes que eu gosto muito de vê-los jogar. O gol do Endrick para ele foi de uma importância muito grande, que isso com certeza estimula, dá força. Tá aí, Kifuri, a gente olha, né, pensa, faz sentido fazer essa comparação? E faz bem até o Endrick, ou o Endrick já ouviu tanta coisa na vida dele que ele já está até acostumado? Assim, não faz bem a ninguém, com a idade que o Endrick tem, ser comparado a alguém que fez o que o Romário fez nos campos, né? Pensando em jogadores de futebol, né? Então, não precisa. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, desde que o Endrick teve seus primeiros dias de vida, provavelmente, alguém ali já fazia comparações, porque é um menino muito, muito diferente. E as pessoas que acompanham o futebol de base no Brasil sabem disso, mas faz muito tempo mesmo, ainda mais falando de alguém tão precoce quanto ele. E as coisas que acontecem com esse rapaz, os gols que ele faz, nas situações em que ele se apresenta, desde que ele tinha alguns dias de vida, provavelmente já marcava muitos gols, eu acho que tornam um rapaz habituado a esse tipo de exagero. Então não acho que vai acontecer qualquer coisa em termos de perda de foco, ou o Endrick vai começar a se sentir alguém que ele não tem capacidade de ser. Ele é muito diferente, o destino dele está traçado, não é à toa que ele faz um gol num estádio simbólico como esse, numa situação especial, como era a estreia de uma comissão técnica jogando contra a Argentina em Londres, contra a Inglaterra em Londres, perdão, e a vida dele vai seguir. Eu acho que ele lida muito bem com tudo isso, me parece ter um suporte familiar importante também. Quando ele se posiciona, a gente percebe que ele é um menino centrado, que ele não tem melindres de qualquer aspecto. Então, tomara que ele veja esse tipo de comparação como algo natural por quem com tão pouca idade faz tanto sucesso, e tomara que ele continue fazendo sucesso. Vamos seguir o Sport Center, tem muito mais. Galera, isso aí é a seleção brasileira, né? Segue aí para tentar voltar a ter o protagonismo no futebol mundial, e o Dorival é a bola da vez, é o treinador que chegou para poder tentar recuperar o bom futebol da seleção brasileira. Lembrando que a seleção, né, teve um momento muito ruim com o Fernando Diniz, que era uma grande aposta da seleção brasileira, um cara que ia chegar e ia mudar tudo. Infelizmente não teve o tempo aí que necessário, né? Que infelizmente seleção brasileira, o tempo é diferente de clube, né? Então a CBF resolveu não manter o Fernando Diniz, não colocar ele como técnico principal, né? Lembrando que ele era técnico interino, o contrato dele era contrato de técnico interino, galera. E vamos acompanhar aqui, galera, esse jogo da seleção, né? Um jogo muito bom, né? 5h30 da tarde, né? Teremos o jogo dessa terça-feira, né? Amistoso da seleção brasileira. Vamos ver, né, se o Vinícius Júnior vai conseguir desempenhar um bom futebol também contra a seleção da Espanha. O Vinícius Júnior, o Rodrigo também, na minha opinião, foi melhor do que o Vinícius Júnior no último jogo. E o Dorival, né? O Dorival deve repetir a escalação do último jogo, mas no segundo tempo ele deve dar um pouco mais de rodagem a alguns jogadores que não tiveram oportunidade no jogo contra a Inglaterra. Lembrando, galera, esses dois amistosos vale muito pro Dorival. Por quê? O Dorival precisa mostrar serviço. Porque se ele chega, sai perdendo 2 jogos, o que ia acontecer? A mídia já é em cima, né? A mídia, você sabe como é que é. A mídia vai em cima, já vai falar, o Dorival não presta, o Dorival é isso e aquilo. Então ele tá fazendo o que, na minha opinião, o Diniz deveria fazer. Se o Diniz consegue fazer aqueles jogos um pouco mais seguro nas eliminatórias, eu acredito que ele seria o técnico principal da seleção agora. E eu acredito. Eu acho que foi mais pelos resultados. Foi muito, sei lá, foi muita decepção. A gente esperava a seleção jogando um pouco mais, né, do que poderia jogar. Eu acho que aquele negócio do... O que atrapalhou muito foi aquele negócio dele tira o zagueiro, que era o Nino no caso, né? Aí o André tava jogando, aí botou o André na zaga, aquilo ali praticamente foi um balde de água fria. Aquilo ali não desce ninguém, cara. Você ter o cara no banco, você vai improvisar por quê? Qual o sentido disso? Não faz sentido, cara, não faz sentido. Então, assim, quem sabe futuramente ele volte à seleção brasileira, mas nesse momento, em termos de estrutura e gestão de elenco, o Dorival, o técnico brasileiro que mais está preparado para isso. Mostrou isso no Flamengo, mostrou
no São Paulo, mostrou no Ceará. Então, um cara que merece esse momento. Ah, não é o técnico do alto escalão, do futebol mundial, não importa. O que a gente quer é um técnico que faça os jogadores entender o que precisa fazer em campo. E eu acredito que com Dorival os jogadores vão assimilar muito mais rápido do que com Fernando Diniz, que é um trabalho muito mais difícil, que requer muito tempo. E a seleção brasileira não tem tempo. Daqui a 2 anos teremos a próxima Copa do Mundo. E deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre o trabalho do Dorival. Será que o Dorival vai dar certo na seleção? E o Endrick, hein? Será que o Endrick vai conseguir se firmar titular da seleção brasileira? Na minha opinião, a 9 deveria ir para o Endrick. Minha opinião, muito mais jogador do que o Richarlison. Ah, o Richarlison fez uma boa Copa do Mundo. Fez boa Copa do Mundo, fez 2 gols, fez um lindo gol. Mas nesse momento aí é o momento do garoto. Eu acho que tá pedindo passagem, né? Ainda é cedo ainda, 17 anos, sim, mas tem que preparar ele para isso. Tem que preparar ele para a Copa do Mundo, que lá na Copa ele vai estar com 19 para 20 anos. Então tem que preparar o Endrick para a Copa de 2026. Não só o Endrick, como outros jogadores. Se você tem o Fabrício Bruno, você tem outros zagueiros aí que tá vindo bem, tem que preparar esses caras. Não pode ficar preso só em Marquinhos, Casemiro. Tem que preparar, que a gente tem o Andrés, tem o João Gomes, temos vários jogadores aí, então nós temos que aproveitar o melhor que nós temos na seleção, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.